Boa tarde, é um prazer estar aqui, falar um pouco sobre o nosso trabalho, sobre o evento, sobre a história pública. Eu apresentei hoje aqui um roteiro sobre São Paulo na Primeira República, a partir de uma figura que construiu muito na cidade, um empreiteiro de obras chamado Joaquim Carlos Augusto Cavaleiro. Então ele foi um dos organizadores da vida pública ali no Brás. No final do século XIX, começo do XX, foi um grande empreiteiro de obras que produziu, sobretudo, um patrimônio que, a despeito de ter sido dilapidado, ainda existe, ainda está de pé em São Paulo, que é o patrimônio do ecletismo. São esses revivals históricos que misturam ali o que a gente chama de arquitetura da Belle Époque, né? Que se envolvia com uma história republicana, que queria criar uma nova imagem para a cidade, mas que, no fim das contas, no caso do Cavaleiro, era uma construção, era um cotidiano em construção ali bastante comum na cidade naquela época. Então esses construtores, chamados posteriormente de não diplomados e tal, eles produziram parte significativa do patrimônio cultural edificado de São Paulo, mas não só de São Paulo, isso deve ter acontecido aqui em Florianópolis, aconteceu nas principais cidades brasileiras, médias, pequenas e grandes cidades, desde o último quartel do século XIX. Então um patrimônio edificado, e como as pessoas hoje se relacionam com esse patrimônio edificado, né? Há toda uma história de que São Paulo virou uma cidade verticalizada, do concreto armado, e que tudo isso foi construído em cima dessa cidade anterior. Mas no fim das contas não, né? Essa cidade anterior do começo do XX ainda está ali, e as pessoas se relacionam com ela, né? É só ir para o centro da cidade ou para um bairro como a Moca, né? Ou Bexiga, que é possível encontrar esse casario feito por esses mestres de obras, né? Então tem toda uma conexão entre os roteiros atuais da sociabilidade urbana em São Paulo e aqueles que foram constituídos na Primeira República. Então nessas fronteiras entre patrimônio, história oral, né, história da agência dos sujeitos na cidade, que eu me encontro aí na história pública. Sim. Agora, eu teria uma questão, né? A questão é como que se relaciona, o senhor se relaciona, abrangendo todo esse tema que o senhor acabou de nos dizer, como que o senhor se relaciona num tema geral, assim, com a história pública? Dentro da história pública, desculpa. Exatamente, aquela que cai nas fronteiras do que vocês veem na discussão do atual campo da história pública, né? Uma questão interessante porque cai naquele clichê, bom, fim das contas eu pesquiso isso há mais de 10 anos agora, construtores de São Paulo, a mão de obra que produziu aquela cidade, muito além dos arquitetos famosinhos da época, que eram pouquíssimos, e que no fim das contas eu fazia já uma espécie de história pública, porque envolvia patrimônio cultural edificado, envolvia divulgação. Eu acabei levando ao longo desse tempo todo de pesquisa uma série de pessoas para conhecerem essas casas, e um público que não era um público necessariamente acadêmico, eram moradores da região, os próprios proprietários desses locais puderam participar de oficinas e tal, uma linguagem acessível e possível ali no momento. Então, no fim das contas, a história da arquitetura edificada de São Paulo, que eu acabei estudando via esses construtores, né, se insere na ordem mais geral de um campo de história pública ainda em construção, em consolidação, a despeito das controvérsias, porque envolve divulgação, envolve conexão entre a academia e a cidade e a sociabilidade urbana, né? Acho que passa por aí a conexão. E pensando assim nesse público não acadêmico assim, e na sua pesquisa, qual foram as principais dificuldades assim, que o senhor teve para trazer as pessoas para a sua pesquisa dentro do campo da história pública, nessa linguagem assim, não acadêmica? Bom, aí envolve aquilo que é crucial para qualquer sujeito no mundo e sobretudo para os historiadores, né? Para as historiadoras, que é como que você narra as coisas para os outros, né? A narrativa aí é crucial. Então, quando eu tentava entrar em contato com os descendentes desses construtores por lista telefônica, pela internet, ligando, eu me anunciava como um pesquisador ligado à USP, eu fiz tudo isso lá pela USP, né? Mas, ao mesmo tempo, falava coisas assim que não eram coisas acadêmicas tradicionais. Então, eu não me colocava de forma arrogante, nem elitista, pelo contrário, né? Eu me sentia parte daquela trajetória por ter tido uma origem, né, familiar, próxima ao mundo do trabalho e tal. Sim. Então, a linguagem é crucial, né? Acho que você não pode... Quando você vai conversar com essas pessoas, é preciso que você entre em um outro tipo de registro e seja honesto intelectualmente, que fale o que você está fazendo e que peça educadamente a ajuda das pessoas, se elas se interessam. E mais às vezes, se você tem essa flexibilidade de linguagem, você consegue muita coisa, o público se deleita
ao reconhecer a importância desse casario, dessa materialidade e, sobretudo, da história dessas pessoas, né? Eu nunca fiz uma história da arquitetura e do urbanismo em função só do campo, em função só da materialidade, da estética, da função, da firmeza do edifício, mas fiz sobretudo em função das pessoas. Quem são esses homens da construção civil paulistana no começo do século XX? Tá lá, nomeei, falei, pude narrar a história deles. Então acho que passa por isso, assim, quando você se conecta com o seu público, seja de ensino médio ou fundamental, seja o público universitário, mesmo aqui na academia, e sobretudo o público além muros, né? É preciso que você tenha potência e paixão por narrar. Sim. Se você tiver paixão na narrativa para divulgar o que é história, o que é o pensamento histórico, enquanto existência, consciência, etc., já é meio caminho andado para você ultrapassar qualquer tipo de barreira que às vezes a gente põe uma série de métodos e teorias e mais complica do que... Tem que arregaçar as manguinhas, tem que ir para a rua, tem que conversar, tem que pesquisar, enfim, e tem que ser um sujeito honesto intelectualmente. Claro. As pessoas reconhecem isso. E aí o contato fica muito mais fácil.